depois da adolescência também. E por um momento eu fui, cara, quando eu era criança ali, eu me entreguei de uma forma bem intensa para Jesus ali. E depois disso, de alguma forma, cara, fui olhando para algumas coisas, olhando para pessoas, olhando para, cara, talvez um modelo, um sistema, e aquilo me afastou, assim, né? Comecei a colocar algumas réguas ali, alguns parâmetros que aquilo, eu falei, cara, acho que não faz sentido eu estar aqui. Comecei a olhar para as coisas de fora, aquilo me atrair mais, sabe? E, cara, mas um dia Jesus me trouxe de volta, né? De uma forma até meio conturbada, assim, né? Os nossos olhos, mas, cara, a gente sabe que o plano de Deus é perfeito, né? Aleluia. E às vezes a gente passa alguns momentos difíceis, né? Mas o Senhor nos traz de volta. Passei por um momento de uma enfermidade muito profunda, cara, que praticamente do nada, assim, eu tava fazendo uma cirurgia, né? E tal. E foi muito louco isso, porque era realmente um trabalhar de Deus, de Jesus me chamando de volta para o lugar de viver, mano, sabe, esse propósito que ele já tinha plantado no meu coração. Cara, pra ter ideia, tipo, mano, 12 anos de idade, mano, nossa, eu lembro de cara, sei lá, ir pra algumas igrejas, mano, ir, sei lá, pra São José, pregar era congresso, né, que a gente chamava na época, congresso de criança. Mano, todo lá, gomadinho, terninho, aqueles terninho quadradão, né, e tal. Ia lá, cara, pregando e tal. Tipo assim, cara, logo depois, mano, praticamente 2 anos depois, eu não queria nem ir pra igreja. Que tipo, isso? Cara, como que esse alto e baixo, né? Isso acontece muito, né? Porque você vê, às vezes, até se depara com situações que te assustam, né? Você vê um cara lá pregando, um cara lá dentro da igreja, e passa um tempo que você fica sem uma acompanhar, daqui a pouco você vê o cara em outro polo, né? Em outra pegada, né? E isso talvez esconda muito dessa performance que a gente quer manter mesmo, né? Vamos falar desse mal do terno, né? Então a gente coloca o terno mesmo para esconder muitas vezes, né? O que tá por trás do paletó. Cara, e fala até um pouco, né, do porquê que eu saí, tá muito ligado para onde você está olhando, sabe, cara? Tipo, eu realmente comecei a olhar para as pessoas, eu realmente comecei a olhar para o sistema, assim, por mais que era uma criança, cara. Mas talvez eu ali, né, todo, cara, engomadinho ali e tal, de alguma forma eu já virei meio zoação na rua. Tipo, mano, cara, ser adolescente, ser zoado, né, tipo assim, né. Então, cara, mano, pô, eu não quero ir mais, né, não quero ir mais pra igreja e tal. Cara, de alguma forma Jesus foi me chamando de volta, né, eu falei pra você desse caso da enfermidade lá, minha mãe chegou um dia. Cara, foi muito poderoso isso, assim. Por isso que realmente foi o trabalhar de Deus pra... Meu, podia ser pela dor, mas graças a Deus que de alguma forma Deus me trouxe, né? Aleluia. Minha mãe chegou num culto, assim, no domingo, que eu já não tava indo mais esses cultos. Minha mãe chegou assim, cara, ela com meu pai, assim, cara, ela falou, meu, senta aqui. Eu sentei, ela falou, meu, quero te falar uma coisa. Cara, hoje no final do culto o pastor me chamou, né? Deu uma palavra pra gente. Ele olhou nos meus olhos assim, ele não conhece a gente, é um pastor de fora e tal. Ele olhou pra gente e falou assim, cara, seu filho vai chorar lágrimas de dor, vai chorar muito, ele vai ter muita dor, mas pode ficar tranquilo, essa enfermidade não é pra morte, eu vou usar disso pra trazer ele de volta. E você tava bem, Ju. Nessa época tava tudo bem. Eu até senti algumas dores, mas, mano, pra mim era alguma coisa assim, o que eu comia fazia mal pra mim, alguma coisa assim, né? E, cara, isso era no domingo. Aí durante a semana e tal, passando a semana, chegou, acho que não me engano, numa quarta-feira, eu acho. A quarta ou quinta-feira, não lembro. E nessa manhã, assim, tava indo pra escola, meu pai me chamou assim, cara, acorda aí pra escola e tal. E eu acordei, olhei pra ele e falei, cara, eu tive um sonho estranho hoje. Ele, louco, você sonhou? Eu falei, cara, eu sonhei que tinha alguém, de alguma forma, abrindo minha barriga e arrancando um monte de coisa estragada dentro dela. E eu comecei a ver tudo isso, né, e tal. Ele falou, nossa, cara, que isso, vamos repreender, né, e tal. E ele repreendeu lá, orando comigo lá e tal, beleza. Fui pra escola. Cara, no meio do período da escola, assim, eu liguei pra minha mãe, assim, cara, falei, meu Deus, mano, preciso ir embora, preciso, cara, de um médico, tô passando mal. Cara, saí correndo, tipo, na época eu fui de bike, ainda com morte de dor, fui embora pra casa, cheguei em casa, me levou pro hospital, já tava sendo internado, às pressas, pra uma cirurgia e tal. E daí uma cirurgia que aparentemente era ser simples, né, aí levou tipo, uma madrugada toda e no meio dela, como era uma cirurgia que era pra ser simples, foi dada uma anestesia, tipo, cara, de 2 horinhas, né. Aí, cara, depois disso eu acordei e eu vi a cena do meu sonho lá, com a barriga aberta, tipo, tinha um pano na minha frente, né, mas eu conseguia ver a movimentação, vi os médicos, né, a sombra deles passando para um lado pro outro, alguém gritando assim, né, cadê o anestesista e tal. Então, aquilo que eu tinha sonhado algum tempo atrás eu vi acontecendo, né,
E daí forte eu acordo... isso, né, cara? Muito forte. Cara, e daí eu acordo no outro dia, depois eu tomei a sedação de novo, no outro dia eu acordo, né, e com um médico assim, olhando pra mim, assim, cara, um médico não, né, tinha um médico e mais, acho que, cara, tinha uns 12, mano, tipo, estudantes em volta, assim. Que isso, E o cara olhando assim pra mim, assim, apontando, e falou, então, cara, esse aqui é o caso raro que eu falei pra vocês, que não tem cura, que não sei o quê. Meu Deus. Aí eu... E você tinha quantos anos, Ju, nesse momento? Nessa época eu tava com quase 19 anos, cara. Cara, olha o contexto que você tava. 19 anos. E daí eu, cara, vi isso, eu falei, meu Deus, cara. Aí eu falei, Jesus, eu preciso voltar, cara, tá ligado? Tipo assim, antes, no dia que eu tava tava na maca, né, indo pra sala de cirurgia, assim, eu vi aquelas luzes passando, assim. Falei, Jesus, cara, minha oração era só que, mano, se eu sair daqui, eu volto com força, cara. Tipo, mano, não volto com força e não saio mais, cara. Tipo, e dá pra dizer que esse foi o momento do reencontro, Juninho. Cara, totalmente, Brunão. Eu tive até alguns poucos altos e baixos depois durante a caminhada, né? Mas, cara, foram altos e baixos de... Ainda assim, cara, olhando pra Jesus, assim, sabe? Eu falei, meu, não dá mais pra mim recuar, sabe? Não tem mais pra onde eu voltar. Jesus já me deu uma nova vida, né? Então não dá pra eu voltar pra trás mais, né? E, cara, e a partir disso, Jesus foi começando a reconfigurar muita coisa na minha vida, assim, me trazendo pra perto e fazendo os meus olhos brilhar de novo e mirar meus olhos pra um lugar onde eu realmente preciso olhar, que daí é pra Jesus.